Gente, vamos lá então, né? Continuar. Peço perdão aí pelos erros técnicos. É onde a gente vai se alinhando e vendo que a tecnologia humana também é falha às vezes ali. Quem opera o tecnológico são pessoas. Mas obrigada por todo mundo que está aqui com a gente. Ó, não precisa se despedir não, tá? Eu sei que o conteúdo está interessante, mas não é só porque eu cheguei aqui que o pessoal precisa se levantar. Até porque a gente vai dar continuidade à nossa programação. A gente ainda tem um próximo painel aqui para acontecer. E também são 3 painelistas, um painel híbrido, onde vai acontecer uma participante também junto com a gente lá da Bahia. E aí eu convido vocês para ficarem aqui com a gente também. E aí, gente, quem estiver aqui, ó, levantando, precisar tomar uma água e tal, a gente tem o bar aqui ao lado também, tem restaurante, tem a oficina aqui das mulheres empreendedoras, mas o nosso próximo painel, ele começa aqui, a cada palestra que a gente tem, fica cada vez mais claro qual é o real objetivo desse festival, que é realmente a gente trazer medidas, discussões e iniciativas para a gente construir um futuro melhor, mais justo, mais igualitário também. E aí, por isso, é fundamental que a gente tenha aí no nosso radar de importância dos investimentos de impacto social também. Tudo isso mapeado nos ajuda como um guia para que a gente possa construir essa realidade que a gente quer viver. E aí esse é um tema do nosso próximo painel. A nossa primeira convidada, e aí o pessoal deu uma dispersada, gente, eu vou pedir que os nossos painelistas ainda vão contribuir aqui, tá? Então, em respeito à galera que vai aqui contribuir com o seu conhecimento, eu gostaria de pedir a todo mundo para a gente se concentrar aqui um pouquinho. Tá? E aí eu gostaria de convidar ao palco a nossa primeira convidada, que é empreendedora social, cofundadora do Instituto Beatriz e Lauro Fiuza e BLF, e diretora executiva da iniciativa Somos Um. Então chega mais, salva de palmas para a Bia Fiuza. Gostaria de convidar aqui com a gente também. Cadê o pessoal? Gostaria de convidar também aqui com a gente para se juntar com a Bia o nosso segundo participante, que é sócio fundador da investidora de negócios de impacto IN3. Pode chegar mais, Haroldo Rodrigues. Salva de palmas para ele, por favor. Amor. Gente, eu vou só fazer um pedido. Eu vou pedir para mudar a configuração do palco. Pra gente... Pronto, eu estou mudando a configuração um pouquinho do palco, gente, porque a gente vai ter uma participante de forma híbrida. Então, é importante que esse LED ele fique disponível para vocês conseguirem assistir melhor também e visualizar. E aí, para se juntar a gente aqui também, né, junto com a gente aqui no nosso painel de hoje, se juntando a Bia e o Haroldo, é um dos criadores do Hub Salvador, um dos centros de inovação mais importantes aqui da região Norte e Nordeste, pensando em estimular a criação de negócios inovadores de base tecnológica e apoiar empresas em suas jornadas de inovação. Então, é com muita alegria e com a salva de palmas que eu gostaria de convidar ao nosso palco ODS, o sócio da Lighthouse Investimento e Inovação, Gustavo Menezes. Bem-vindo, Gustavo. Bem-vindo, nossos painelistas. O calor está grande, então quem quiser se levantar para pegar um sorvetinho da reserva, que está bem ali, um negócio de impacto maravilhoso, fiquem à vontade. Bom, vou puxar aqui um pouquinho. Eu acho que a fala da Tice já abriu, né, a nossa temática, o que a gente está fazendo no que diz respeito a impacto. Ela abriu ali também o tema de investimentos de impacto, falando sobre alguns fundos, algumas gestoras, o que está acontecendo no Brasil, mais especialmente em São Paulo e no Rio, e também no mundo, no que diz respeito a investimentos. Mas aqui no Ceará a gente também tem uma pauta, né? Eu acho que o Haroldo tem mais propriedade para falar dessa pauta aqui, e vamos ouvir um pouquinho também da Bahia. Mas, para começar a conversa,
Da Somos Um, acho que já foi dito, mas para começar mais essa conversa, eu queria falar de uma ideia. Queria falar de uma ideia que a gente vem trabalhando com as pessoas, com as empresas, com as famílias, que é sobre construção de portfólio múltiplo. Quando a gente pensa em investimento, né, geralmente se pensa no investimento tradicional, aquele dinheiro que a gente coloca no fundo, no banco, onde quer que seja, para ter um retorno financeiro. Quando a gente pensa em portfólio, geralmente a gente pensa nisso. Mas e separa isso de filantropia, doação vai para um lado, o negócio vai para o outro, né? E aqui a gente está tentando construir uma ponte entre todas essas conversas. Um portfólio de investimento ele pode ser composto por todas essas agendas. A gente pode ter filantropia, que é investimento sem retorno financeiro, é um retorno exclusivamente de impacto, mas pode ser visto como investimento dentro de uma estratégia maior. A gente pode falar sobre venture philanthropy, que tem tradução para isso? Filantropia de risco, que é investir em negócios de impacto, negócios sociais ou cooperativas, negócios que buscam resolver problemas sociais e ambientais sem buscar retorno financeiro. Enquanto a filantropia tradicional está investindo mais em organizações sem fins lucrativos, a gente tem filantropia de risco, investindo em negócios que buscam resolver problemas sociais ou ambientais. A gente tem, e é o caso, por exemplo, do Fundo Yunus. Não, o Fundo Yunus é um passo depois. Existem fundos de negócios sociais, como o caso do Yunus, onde você faz o investimento e ele te retorna o teu básico com um pequeno ajuste de inflação, mas sem competir, sem retorno, né, que compete com o mercado. Existe aquele investimento em negócios de impacto e até caminhando um pouco mais para a agenda ESG, que te dá um retorno competitivo, e existe aquele investimento tradicional que a gente conhece, né, que não olha para impacto e que gradativamente vai diminuir. Então, quando a gente fala de construção de portfólio, eu queria só deixar isso e já passar para vocês, a gente pode conversar sobre todos esses tipos de investimento. Né? E não só aqueles focando em negócio tradicional ou aqueles focando em retorno. A gente não precisa mais olhar para a filantropia, por exemplo, como algo à parte, como algo que a gente faz sem pensar. Tudo isso pode estar dentro de uma estratégia maior de buscar mudar a realidade atual naquilo que a gente se conecta. Né? Haroldo. Bom dia. Para quem já almoçou, boa tarde. Reitero aqui o convite da Bia, de quem quer se hidratar. Sorvetes, vale a pena. Agradecer o convite, a organização do evento. E a Bia coloca a bola no campo de forma muito provocativa. É fato isso, Bia. A questão de construção de portfólios estratégicos, principalmente para quem tem, quer seja do ponto de vista pessoal, quer seja do ponto de vista empresarial, uma estratégia de investimento, né? Qual é a causa que se destina os investimentos, você tem aí uma multiplicidade de caminhos para fazer esse investimento, ok? Mas talvez o que a gente precisa compreender qual é o papel de cada um desses atores na complementariedade desses investimentos, né? Que a gente fala de construção de jornada de investimentos contínuos. Então, onde a gente possa perceber que esse problema requer soluções do ponto de vista de uma visão sistêmica, complementar, e que a necessidade de buscar respostas para esse problema, né, para essa demanda social, onde os negócios começam a perceber que, além de aliar o lucro, eles precisam buscar respostas para o maior beneficiário desse produto, desse serviço, que são as pessoas, somos nós consumidores. Então, essa a mudança de visão que este portfólio coloca à disposição nessa visão sistêmica, né? nesse processo de investimento contínuo, onde você tem aí diversas tonalidades de cores, de natureza desse capital. Então, se a gente for
buscar ser bem didático, bem pedagógico, a gente pode dividir esse capital em 3 tipos de capital. Tem um capital de alavancagem, que é esse capital de infraestrutura, que é um capital de base, que fomenta o ecossistema, normalmente caindo para o poder público, para as organizações do terceiro setor, onde ele vai trazer, vai se distanciar um pouquinho do retorno desse investimento, mas vai dar condições para que esse contínuo seja implementado. O segundo capital, que é o DNA que a minha investidora faz, que é o capital de impacto. É aquele capital que vai mitigar o retorno financeiro através de prototipagem, através de programas estruturantes, através de assistências técnicas de Banco Mundial. Então, o capital de impacto ele vai validar quais os indicadores de benefício socioambiental que o negócio traz para a sociedade, além de modelar uma estrutura econômica para que, sim, apareça o terceiro capital, que é o capital financeiro tradicional, que é que vai dar escala para finalizar esse contínuo. Então, vocês percebam que a gente vê aí uma multiplicidade e uma diversidade de fontes de investimentos, mas a destinação, a que se destina, né, quem é o beneficiário maior, é o mesmo. Então, acredito que Gustavo deve fazer essa outra perna, e a gente vai escutar ele. Mas eu vou me permitir, eu estou olhando para a plateia e estou vendo aqui um grande empresário de renome nacional, que trabalha com energias renováveis. Eu acredito que ele incorpore a uma história de vida que se assemelha muito aos nossos sonhos aqui presentes. E eu vou lembrar de uma história, de um livro de uma carioca que morou muito tempo em Recife, que não sei se vocês conhecem, a Adriana Falcão. A Adriana é a mãe daquela humorista Clarice Falcão, que é da Porta dos Fundos, e a Clarice escreveu uma brochura chamada A Máquina. A Máquina conta a história de uma cidade típica do Nordeste brasileiro, chamada Nordestina. E nessa cidade nordestina, com todas as desigualdades, todas as assimetrias dessa cidade, existia um grande amor. O amor do Antônio com a Karina. E a Karina, muito desiludida da perspectiva de futuro para ela, chega para o Antônio e resolve dizer para ele que ela vai embora, que ela quer ir para o Rio de Janeiro, quer ser atriz, porque as condições de nordestina não favoreciam o sonho dela. O Antônio ficou louco, apaixonado, como todo apaixonado, foi a um programa de rádio e convocou a sociedade de nordestina para ir para a praça central da cidade, porque ele ia entrar numa cápsula, e essa cápsula ia trazer um futuro para a nordestina. A estratégia dele de quê? De manter a Karina na cidade. E assim ele fez, e entrou nessa cápsula e antecipou o futuro de Nordestina, que era, primeiro, a cidade do semiárido típico, que o sol é esse, um para cada cabeça de nordestino, ia ter uma grande amendoeira, e essa amendoeira ia ter condições de gerar sombra, gerar mais qualidade de vida para as pessoas que circulavam lá na praça. Esse foi o primeiro sonho dele. O segundo sonho dele foi que teria, no Ministério das Relações Internacionais, um diplomata vindo de Nordestina. E terceiro, Nordestina ia se transformar na cidade mais inovadora do Nordeste brasileiro. Então, esse foi o sonho dele. Só que, quando ele saiu da cápsula, estava tudo do mesmo jeito. O passado era o presente dele e o futuro não era o que ele imaginava. Mas, porém, o brilho dos olhos do Antônio, um Antônio sonhador, ele levou para que a Dona Maria, que era zeladora da escola, começasse a entender o quanto era importante a educação. E o filho dela se transformou num grande embaixador.
o prefeito da cidade começou a entender que inovação, investimento em ciência era estratégico para a sociedade e para os habitantes de Nordestina. E ele começou a investir em feiras de ciências e foi transformado a cidade no maior polo de referência de inovação, de economia criativa do Nordeste. E o terceiro, que era a questão da amendoeira, o jardineiro da praça plantou uma amêndoa e lá se tem a maior sombra da cidade, que é o local onde todos se encontram. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que o brilho dos olhos do empreendedor, o brilho dos olhos do sonhador é que faz a mudança, que faz a transformação. Se um cearense nordestino acredita que investir em energia renovável, a energia limpa, é entender que essa é a nova economia do Nordeste brasileiro, é porque ele era um sonhador, ele é um sonhador. Então, me inspirou olhar para esse empresário agora e me veio a história do Antônio Sonhador. Aqui são 3 Antônios Sonhadores, aí na plateia... 4? E eu vejo que aqui na plateia também. Então, essa talvez seja a gente está falando em capital, alavancagem de impacto, com retorno financeiro, mas entender que aquilo que é possível realizar, ele é transformador. E quando a gente coloca as pessoas no centro desse negócio, essa transformação gera benefícios muito mais além do que o próprio negócio traz. Então, essa seria a mensagem que eu recebi da plateia agora, que eu queria compartilhar com vocês, que tem tudo a ver com o que a Tiziana falou, com o que a gente vai falar agora. Gustavo. Bom dia. Agradeço aí a Wind for Future pelo convite. É um prazer conhecer pessoalmente o Haroldo. A gente fez no passado diversas reuniões e conversas já tentando pensar em algo voltado para impacto. Um prazer conhecer a Bia e a Natália aqui. Eu vou pegar o gancho do Haroldo, do Antônio Sonhador, porque um pouco da nossa organização nasce disso, né? Da falta de perspectiva, principalmente regional, para quem estava ali querendo ganhar espaço. E essa história nasce há uns 20 anos atrás. Um dos nossos sócios fundadores, que é o Christian Dunce, lá atrás ele foi praticamente receber uma proposta que não tinha volta, ou ele ia para São Paulo ou ele ficava. Ele optou por não ir para São Paulo, ficou em Salvador, surgiu uma oportunidade dele fazer uma reestruturação na época de uma empresa que vinha à falência, voltada para a fabricação de hardware. Ele faz essa reestruturação, toma um risco de entrar como sócio, e essa empresa hoje é uma das grandes empresas nacionais produtoras de hardware, fica em Ilhéus, lá no sul da Bahia. E por que eu começo por aí? Porque a Datem, na verdade, foi uma primeira sementinha ali que cresceu e surgiu, e foi o exemplo para que a Lighthouse surja na sequência em 2017. Ela nasce pelo próprio incentivo dos sócios da Datem estarem ali fazendo investimentos em startups. Depois vem a necessidade da profissionalização e a oportunidade de outros 3 Antônios se juntarem ao grupo. Eram 3 outros sócios que estavam fora de Salvador. Um Moacir, na época, estava em São Paulo, tocando uma fintech. Alexandre Darzé, que é um outro sócio, estava na IFC em São Paulo, tocando o braço de investimento do Banco Mundial no IFC. E eu tinha uma carreira corporativa na Odebrecht. Então, foi ali uma pílula que surgiu de incentivo e trazer essa oportunidade para a gente retornar e ter uma carreira aonde a gente queria estar e não era possibilitado, né? Então, veio ali a cápsula e o Antônio Sonhador aqui de lembrança. Isso tem muito a ver com o posicionamento também que a gente adota, né? A gente nasce com 2 negócios. Nosso negócio principal veio do investimento em VC tradicional, né, voltado aos resultados, aos múltiplos, etc. E a partir daí a gente sentiu uma necessidade de estabelecer um outro negócio, que é a gestão de hubs e ecossistemas, onde a presença física era importante, onde a gente precisava estar conectado, porque a gente acreditava muito no investimento regional, no investimento no Nordeste. Então, a primeira iniciativa veio através do Hub Salvador. Na sequência, a gente fez um investimento na Elephant, que roda alguns coworkings aqui, tem o de Cumbuco, tem o de Aldeota e tem um em Belém do Pará.
e a gente agora vai implementar o DOCA 1, que é um polo de economia criativa na Bahia. E a beleza é tentar juntar tudo isso e fazer esse bem bolado, né? E pegando o gancho também que a Bia coloca, apesar de fazermos investimento VC tradicional, a gente tem esse lado do regional, onde acredita muito nisso. Diria que 90% hoje dos nossos negócios em portfólio são Norte e Nordeste. Né? Ainda uma parte concentrada em Salvador, porque naturalmente estamos lá presencialmente, mas cada vez mais a gente quer expandir isso de forma mais forte para o Norte e Nordeste. Né? E só o gancho da Bia queremos também cada vez mais ir pensando no impacto. Né? A gente já tem esse impacto regional, que é importantíssimo na geração de emprego e renda, né? Geração de oportunidade de trabalho qualificado, onde a remuneração é relativamente mais alta do que outros mercados, mas a gente cada vez menos segrega esse investimento de impacto da natureza dos negócios que a gente escolhe investir. Então, a gente tenta trazer isso. Agora mesmo, um dos nossos últimos investimentos foi na Gestar. É uma fintech, onde o propósito é resolver a questão da violência obstétrica. Então, a gente vai ali compondo o nosso portfólio, onde tem, claro, negócios que a gente precisa entregar retorno e tem uma natureza de múltiplo, onde a gente também pensa em estar agregando outros negócios com um impacto cada vez mais forte. Oi. Gente, então, será que eu consigo fazer um teste com a Natália agora? Aí eu vou pedir para a gente tentar fazer uma sincronia aqui. Natália, quando você for falar, eu vou te pedir para abrir o microfone. Terminou a fala, desliga teu microfone. E aí eu vou pedir para Pajé, quando ela não estiver falando, Pajé, desligar o áudio de todos os microfones aqui do palco. Vamos tentar assim para ver se a gente consegue? Tá? Eu tenho uma conexão na Natália ok aí. Vamos tentar. Natália, pode abrir teu microfone e falar para ver se a gente consegue ir equalizando por aqui para a gente poder ter a tua participação também. Bem, né? Só para garantir. Tô vendo a imagem aqui de vocês. Legal. Pessoal, então, primeiro de tudo, obrigada pela paciência, né, e pelo esforço de me incluir, né, primeiro pelo convite, nesse esforço de me incluir tecnologicamente com vocês. Queria muito poder estar presencialmente, mas vamos do jeito que dá, então. Eu sou a Natália Fregonese, eu sou coordenadora de projetos e inovação do Brasil Lab. Falando um pouquinho do Brasil Lab, eu não sei se todo mundo conhece, mas o Brasil Lab é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, e nós somos o primeiro hub de inovação GovTech do Brasil. E aí aqui eu vou abrir um parênteses, né, caso alguém não esteja familiarizado com o termo GovTech, né, sobre o que significa, mas para além de ser a conexão, né, de tecnologia e governo, como o termo diz, a gente entende que não basta só o governo usar a tecnologia, né? Quando a gente está falando de GovTech, a gente quer que essa tecnologia seja transformada em um valor para a sociedade. Então, o que essas startups, né, que a gente denomina um GovTech, que a gente entende como GovTech, tem esse modelo de negócio business to government, que os resultados que elas entregam para o poder público, tecnologia, inovação, essas soluções inovadoras para os desafios do poder público, sejam, no final do dia, transformados em benefícios para a sociedade. Então, é isso que a gente acredita, é isso que a gente trabalha, e lá em 2016 a gente criou esse hub, né, o Brasil Lab, com esse propósito de fomentar essa conexão, né, entre essas startups, com essas soluções, com esse objetivo, pensando no final do dia no usuário final, local, que somos nós, né, somos os cidadãos, e conectar com o poder público. Então, desde 2016, a gente atua nessa pauta. O nosso carro-chefe, desde então, é um programa de aceleração específico para startups desse nicho, né, desse ecossistema de business to government, e que vem crescendo, né, ao longo dos anos, mas a gente não para por aí, né? Hoje o Brasil Lab tem cinco frentes de atuação, basicamente, né? Então, a gente tem a frente de startup, que inclui o programa de aceleração, é o primeiro programa GovTech, então totalmente formatado para esse tipo de modelo de negócio. Temos uma certificação GovTech, né, que também é a primeira certificação do Brasil que chancela, vamos dizer assim, essas startups que têm soluções potencialmente para gerar esse impacto no poder público, né, e, consequentemente, na sociedade. Então, essa é a nossa frente de startups, e a gente entendeu que a gente não poderia só fomentar
né, a oferta, né, que são as startups, a gente tem que pensar também na demanda, né? Então a gente tem uma frente de poder público, onde a gente fomenta com cursos, com participações, com palestras, com, enfim, uma série de iniciativas de representatividade no poder público para fomentar também essa demanda, né? Para abrir um pouquinho ali da mente do poder público de incorporar essas tecnologias, de incorporar essas inovações, né? Bater um pouquinho de frente com medo, né? De mudar a cultura organizacional. Então a gente faz todo um trabalho dentro da frente de poder público também. A gente tem uma frente de produção de conhecimento, né? A gente entende que é um assunto nichado, né? Que é um assunto que não é de fácil entendimento, envolve muitos termos técnicos, né? Muita mudança cultural. Então a gente investe muito na produção de conhecimento. A gente fez o primeiro mapeamento do GovTech do Brasil, que até então é o único. A gente está nesse processo de atualizar esse documento para o ano que vem. Então, não só isso, né? A gente tenta traduzir os termos e os benefícios, os contextos, os cases, para uma linguagem mais acessível para a sociedade, né? Para aproximar esse tema da sociedade. Então, a gente tem um trabalho muito forte nessa produção de conteúdo. Uma terceira frente, né? Quarta frente, aliás, é a internacionalização, né? Então, que a gente promove principalmente o intercâmbio de conhecimento, né? Então, hoje o Brasil Lab, ele participa de projetos com outros países, né, nesse fomento global da pauta GovTech. Né, então a gente começou lá pequenininho, localmente, né, que nossos projetos eram muito com municípios, né, e hoje, 6 anos depois, a gente já está ocupando espaços internacionais. Então essa é uma frente que a gente vem expandindo bastante. Então a gente tem algumas parcerias institucionais com hubs da Estônia, né, que é o país mais, né, tecnológico de transformação digital do mundo hoje, Canadá, Portugal, Espanha, enfim, mas para a gente fazer esse intercâmbio, né, de experiências de empreendedorismo e de transformação digital. Então a gente investe bastante nessa frente. Isso é uma frente de advocacy, né, que eu acho que é mais transversal, né, passa por tudo que a gente faz. Mas assim, basicamente aqui eu vou me concentrar aqui na nossa frente de startups, que eu acho que é o que conversa mais com o recorte desse painel, né? Principalmente do nosso programa de aceleração, que é o que foi o que motivou, né, a criação do Brasil Lab, a gente fazer essa aproximação, esse aperfeiçoamento, e o que mais conversa também com esse impacto local, né? Porque a gente tenta, durante o nosso programa de aceleração, a gente tem 3 módulos, né, para contextualizando um pouquinho, para chegar aí na questão do impacto local. A gente tem 3 módulos, né, que a gente tenta, primeiro, vamos dizer assim, evangelizar as startups dessa cultura de impacto local, né? Porque todo empreendedor, eles querem, né, claro, ganhar escala, conquistar o mundo, e isso de fato é importante, esse brilho no olhar é importante, mas a gente também tem que colocar o pé no chão e entender como que a gente vai mudar a realidade ali do João da Maria no interior do Ceará. Então a gente tenta trazer no programa de aceleração um pouco disso, né? Um pouco dos empreendedores viverem a experiência do usuário lá na ponta, né? Viverem um pouco, entenderem como que eles mensuram, acompanham os resultados lá na ponta no município, e daí escala num parâmetro maior, enfim. Então a gente faz uma imersão com esses empreendedores durante 6 meses, totalmente focado com essa roupagem de pensar que o nosso usuário final somos nós mesmos, né? Então a gente está trabalhando para transformar a nossa sociedade. Então dentro do nosso programa de aceleração, basicamente a gente tem 3 módulos, né? Compras públicas de inovação, como que se adequa ao modelo B2B a todas as legislações vigentes, de relação comercial com o poder público, né? Como que você oferece as suas tecnologias. A gente tem um módulo de experiência do usuário, né, que é justamente isso. A gente traz gestores públicos de todas as esferas, né, municipal, estadual, federal, para conversar com os empreendedores e mostrar a realidade, né, para que eles estejam próximos e adequem suas soluções, pensando em todos esses usuários, todos esses contextos, principalmente no contexto local, né. E, por fim, que eu acho que aí conversa bastante com o que a gente está falando, que é o módulo exatamente de impacto, né. Então, a gente tenta aí embutir no DNA do empreendedor. Quando a gente está falando, né, de relação com o poder público, a gente necessariamente está falando de impacto, da importância de construir essa métrica, e que o modelo de negócio não pode estar dissociado
das metodologias de avaliação, esse acompanhamento, o que de fato está fazendo diferença no poder público. Então, assim, contextualizando um pouquinho da nossa trajetória e do que a gente faz, a gente faz tudo isso. Hoje a gente tem 160 startups no nosso portfólio, todas nesse nicho GovTech, né? Então, de todas as regiões do Brasil. E eu acho que, se alguém tiver alguma dúvida, que a conexão estava boa para falar tudo de uma vez, mas antes de atrapalhar de novo. Então, acho que eu vou parar por aqui para ver se alguém tem alguma dúvida ou passar para a gente fazer esse bate-bola para não ocupar todo o meu tempo, só reproduzindo. Gente, licença. Se vocês me escutam, agora eu estou escutando bem vocês. Agora, Eu queria aproveitar que eu estou vendo que tem muito empreendedor aqui na plateia, né? E aí a gente podia conectar um pouquinho tudo que foi colocado aqui de desenvolvimento territorial, GovTech, tipo diferente de startups, né? Inovação também, solução de problemas. E no final, eu acho que toda essa conversa também de investimento é interessante trazer para a perspectiva do empreendedor. Quando a gente coloca essa diversidade, né, eu falei primeiro de portfólio, quando a gente coloca essa diversidade de oferta de capital para os negócios, e essa diversidade de negócios são diferentes, e tem níveis de maturidade diferentes, e precisam de apoios diferentes. Mas todo empreendedor precisa de um ecossistema, né? Então, é interessante que, primeiro, a gente parta do princípio de que ninguém empreende sozinho, empreendedor não precisa ser herói, né? E de que existem organizações, seja investidores, seja a própria academia ou aceleradoras, olhando para tipos de negócios diferentes e graus de maturidade diferentes. Existe essa diversidade para poder dar apoio a quem precisa, né? A gente vê muitos falar de fundos de investimento, gestoras lá em São Paulo, que estão um pouco mais inacessíveis, mas nós estamos trabalhando para que isso também seja uma realidade nos locais, né? Na Bahia, aqui no Ceará. E a Coalizão pelo Impacto, que é um projeto dentro do qual a gente colabora, né, Haroldo? É um projeto que chega no Ceará justamente para fortalecer todos esses atores do ecossistema, para que empreendedores que estão na habitação social ou trabalhando com o meio ambiente ou GovTechs possam ter parceiros para aportar investimento, para buscar fazer pesquisa junto, para acelerar. Empreendedores que estão nascendo, que têm mais risco de morrer, né, naturalmente tem mais risco, possam receber um aporte filantrópico e, à medida que vão avançando no negócio, passando de uma fase de ideação para atração, para escala, possam acessar financiamentos diferentes, para que exista bancos populares, né, ou outros tipos de financiamento com empréstimo a baixo custo ou com investimento oferecendo participação societária. Tudo isso passa a ser uma possibilidade. E aí a minha mensagem aqui é mais para que os empreendedores fiquem atentos, acompanhem todos esses atores aqui ou fora. Como a Natália colocou, também tem organizações em outros lugares do Brasil, olhando para o Nordeste. Território importa, as pessoas entenderam que território importa. E um plano de desenvolvimento nacional passa pelos desenvolvimentos territoriais. Né? Se você tem um negócio que foca em mulheres, tem gente olhando só para isso. Olha para os ODS. Se você tem um negócio que foca em alimentação saudável, em segurança alimentar, tem gente olhando só para isso. Né? Façam o dever de casa de olhar tudo o que está acontecendo no Brasil e fora para poder buscar os apoios necessários e seguir adiante. E, como sempre, muito cirúrgica, direta. Talvez o meu papel aqui seja jogar mais a lupa para a importância do investimento, do impacto. Então, talvez o grande ponto de discussão é como você, através deste tipo de capital, você entender uma métrica, uma fórmula de medir o que, de fato, aquele investimento naquela fase vai gerar de benefício para o seu consumidor, para as pessoas, e como essa relação das pessoas com seus territórios geram também melhoria da qualidade de vida. Aparentemente parece complexo, mas quando você muda a direção da aplicação do recurso e não há necessidade
com a corda no pescoço, de buscar o retorno financeiro naquele momento, isso fica mais fácil de ser compreendido. Então, na construção dos seus modelos de negócios, parem um pouquinho na hora da prototipagem, na hora da construção do MVP, para poder entender o que de fato leva o benefício para que o consumidor faça a decisão pelo aquele seu produto, pelo aquele seu processo, pelo aquilo que você está originando para a sociedade. Isso é extremamente importante, você, nessa fase, ter um recurso para que você possa mensurar qual, de fato, é o valor para a sociedade daquele negócio. Vou voltar aqui ao exemplo da cadeia das energias renováveis. A agenda, o radar, a lupa na direção de que a matriz energética nossa está levando a alterações climáticas irreversíveis, fez com que, durante muito tempo, fosse necessário se mensurar qual o benefício gerado pela essa mudança de matriz para a sociedade. Isso é o primeiro ponto. O segundo é, também através de investimentos de impacto, qual é o melhor modelo que torna aquele negócio viável para o consumidor, qual é a modelagem de viabilidade econômica. Isso são estratégias durante a construção do seu negócio que deve ter uma origem de recurso específico para essa destinação. Não pulem etapas. Tá? Siga esse contínuo aí, que a Bia trouxe muito bem, para que isso seja complementar, integrado, e que o beneficiário final, que somos nós, cidadãos consumidores, podemos gerar um valor diferenciado que a gente vai fazer a opção de desejo de consumo, de compra, porque naquele produto existe toda um valor de que está gerando benefício social, ambiental positivos. Então, essa seria o primeiro ponto a jogar aqui nessa discussão. É olhar também, antes de pensar na escala comercial, quais resultados, quais os indicadores socioambientais que aquele produto leva para a sociedade. Então, isso fica muito cristalino. Um segundo ponto é colocar também a necessidade de que investimento de impacto não é responsabilidade social. Investimento de impacto não é compensação ambiental. Os negócios de impacto, eles nascem com a intencionalidade de gerar benefício social e ambiental positivos. Os grandes negócios tendem a surfar uma onda em função dos objetivos do desenvolvimento sustentável, em função de uma tendência que já começou no início desse século, 2003, 2004, que é entender que determinadas práticas, né, sociais, ambientais, famoso ESG, ASG, agora vai transformar aquele negócio num negócio de impacto. Não, de forma nenhuma. Você pode gerar benefícios, mas a intencionalidade, o core principal da sua empresa ainda continua sendo o mesmo. Então, é um alerta que eu coloco para que a gente entenda muito bem o que está fazendo e que a gente saiba também conversar com os investidores para que você não seja capturado e você tenha uma boa solução para determinados negócios, mas acaba sendo capturado dentro de uma lógica que é a responsabilidade social e a compensação ambiental. Para isso, ainda focando na economia verde, só um pouquinho para terminar, eu sei que você está.
por favor, olhem para fundos de investimentos internacionais que devem chegar aqui, se essa cadeia do hidrogênio de fato chegar, para que de fato coloque os negócios de impacto na agenda dos territórios e que o capital que chegue não seja como compensação ambiental somente para atender determinadas necessidades de fundos e de exigências dos marcos regulatórios. Por quê? Porque se a gente for olhar aonde estão os territórios onde as grandes usinas, tanto da mineração quanto da geração de energia, são territórios onde há deseconomia, há uma dependência total dos royalties ou dos investimentos de compensação ambiental, que são extremamente agressivos do ponto de vista da dependência da sociedade para aqueles recursos, não gerando, de fato, uma autonomia de geração de renda para essas pessoas. Então, esse é o momento que a gente coloca a direção para que esses investimentos sejam capazes de transformar e mudar esses territórios. Nada melhor do que parte desses investimentos terem como destinação análise de indicadores de benefícios sociais e ambientais para os negócios de impacto nesses territórios. Então, acho que essas são as duas, as luzes que eu coloco para que os empreendedores comecem a perceber que a gente tem aqui não vamos confundir o bolo com a cereja. Às vezes a gente vende o bolo e esquece a cereja. Eu acho que aqui a gente tem a oportunidade de olhar para a cereja. Obrigado. Gente, eu vou só pedir para alertar vocês, eu só tenho mais 5 minutinhos aqui para a gente encerrar esse painel, que a gente já passou 10 minutos do tempo, tá? Obrigada pela compreensão, só porque tem mais palestrantes também, gente. Tá. Então, só aproveitando também o gancho jogando o lado para os empreendedores, eu complementaria dizendo que é importante que os empreendedores também escolham quem vai fazer o investimento neles, que não seja um processo que sejam os investidores que te escolham. Muitas vezes a rodada acaba sendo ali de investimento uma consequência passiva e não deveria ser. Deve existir uma identidade recíproca entre fundadores e investidores, né? Então, esse é um gancho importante que na nossa região pouco acontece, porque ainda, apesar da Bia colocar que os investidores, os fundadores não deveriam tocar as empresas sozinhas, ainda essa é a realidade da maior parte. Se a gente pegar nosso perfil de startups aqui da região, provavelmente 90% eu estou falando em startups que estão de ideação a atração. Escala ainda é uma pequena maioria, uma pequena porção dessa fatia. E se você for pegar dessas startups, 70% ainda não receberam investimento. Então, tem aí uma escala de diferença muito grande entre o que acontece aqui e o que acontece no Sudeste, no eixo Sul-Sudeste. A gente pegar as casas de investimento, 88% das casas estão alocadas na região Sul-Sudeste. 94% dos deals acontecem nessas regiões. 85% dos negócios são consequências de relacionamento. Então, é natural que isso aconteça lá. Por outro lado, a gente tem essa realidade que eu desenhei aí do que é o mundo de startups aqui no Nordeste. E aí, esse desafio que a gente tenta do lado de cá, a gente enxerga valor, a gente vê que tem muita coisa boa sendo desenvolvida aqui, mas nos exige um trabalho muito maior do lado de quem está fazendo investimento também. Porque, por outro lado, é mais difícil encontrar as startups, os empreendedores que estão ali. É diferente de um fundo que está ali alocado na Faria Lima, vou usar o termo Faria Lima aqui só pelo clichê do local, mas os canais de originação já estão todos estruturados ali. Ele tem a relação com um grupo da FIA, que leva para um grupo de anjos depois, que vai para fundo A, depois fundo B, então aquilo já é meio desenhado. Aqui, esse canal é menos óbvio, a gente tem que ir construindo isso, e por isso a gente acredita muito no regionalismo, e a gente vai para desenhar programas de aceleração que sejam voltados para o Nordeste. A gente está lançando isso no final do ano, para começar no primeiro tri do ano que vem. A gente tem um evento anual, que é o Pitch Week, que é voltado para o Norte e Nordeste. O nosso portfólio de investimento é voltado para o Nordeste. Não que depois a gente também não busque trazer esses outros investidores, que é importante, eles sabem o caminho das pedras, talvez depois de uma fase que nós não estejamos,
Mas a gente busca para um co-investimento e para dar os passos seguintes. Mas essa é como a gente se posiciona e como a gente tem buscado os nossos investimentos. Tá ótimo. Natália, se quiser dar a tua contribuição final para a gente encerrar o painel, fica à vontade também, tá? 5 minutinhos aqui também. Combinado, pessoal. Vou falar até menos de 5 minutinhos. Aí eu vou pedir para você desligar o áudio do teu computador e deixar só o áudio do celular ligado. Pronto. Agora sim. Bom, vou usar até menos que 5 minutinhos, porque acho que os 3 panelistas já contemplaram muito bem. Eu me sinto representada em todas as falas de vocês, né? São desafios e são pontuações que a gente, aqui enquanto acelerador, enquanto organização da sociedade civil, enquanto lidando com um portfólio de startups de todos os cantos do Brasil, a gente lida diariamente em um contexto de outro, direta ou indiretamente, então tudo faz parte aqui do nosso dia a dia, então reforço a fala de cada um de vocês, parabenizo. E acho que, assim, para quem está na plateia, para quem está no empreendedorismo, eu acho que a minha mensagem é só que olhar para a sustentabilidade, olhar para indicadores de impacto, olhar para o local não é uma opção, né? A gente vê cada vez mais que é mais uma imposição para conquistar esse mercado, né? Para se destacar, para ficar, vamos dizer assim, atraente ali, né? Para conquistar, seja investimento, seja relevante, seja o que for. Mas a questão é que não é uma opção, né? Você nem tem mais como você escolher se eu vou olhar para esses indicadores, se eu vou testar localmente ou não. É necessário. Isso é uma alavanca para o desenvolvimento. Então, acho que ter isso em mente, né, que por mais que não se interesse, a gente tem muito empreendedor que não quer olhar para isso. Eu quero saber como que eu vendo, eu não quero olhar indicador de sustentabilidade, eu não quero implementar essas práticas de impacto no meu modelo de negócio, né? Eu quero saber como que eu vendo. E quando a gente encontra alguns empreendedores com essa mentalidade ainda muito presa só nesse modelo financeiro, mas a minha mensagem é que isso tende a cada vez mais perder espaço, né? Os empreendedores tendem a perder espaço porque tem que olhar, sim, para essa mudança que a gente está vivendo na sociedade, olhar mais para esse coletivo, principalmente para essa especificidade que a gente vê no âmbito local. E, por fim, eu queria só deixar à disposição aqui o próprio Brasil Lab, né? A gente está em São Paulo, né? A gente tem a gente está sediado em São Paulo, mas, como eu disse, a gente tem essa atuação e essa interação com gestores de todos os estados, né, e startups de todas as regiões, então a gente sempre promove o networking entre todas elas. Então eu queria só nos deixar à disposição para caso alguém que esteja na plateia esteja querendo conhecer melhor esse nicho, entender um pouco melhor com essa pegada mais pensando no governo e consequentemente na sociedade. Então deixar a gente à disposição, o meu contato à disposição, depois o pessoal pode passar para vocês, mas que a gente pode conversar e fazer essa ponte e tentar a melhor forma aí de conversar melhor sobre isso posteriormente. Gente, muito obrigada. Gostaria agora de pedir uma salva de palmas para os nossos painelistas aqui, que conversaram com a gente. Natália, muito obrigada também. Você que está aí do outro lado também se disponibilizou. Vocês também que estiveram presentes aqui com a gente. Então, muito importante a gente trazer essas discussões entre perrengues aqui. A gente ainda deu conta aqui. Que bom que a gente conseguiu a participação de todo mundo. Muito obrigada, tá? Sejam sempre bem-vindos também por aqui. E aí, nossa programação... Os copinhos são seus, tá? Pode levar. É nosso aqui também. Tirar uma foto? Claro, com certeza. Alguém pode fazer o registro? Tem alguém? Cadê os meus... Temos fotógrafo aí à disposição? Tem um fotógrafo ali, ó. Pode fazer? Alguém tá... Pode ser no meu. Vai lá. Não, pode ir. Achei que tu queria fazer. Não, eles... Natália está saindo na foto, tá? Dá um sorriso para a foto, que ela estava desprevenida. Foi.
Foi boa, gente. Muito obrigada, obrigada demais. Boa tarde para vocês. Natália, obrigada aí, obrigada pela paciência, todo mundo que estava aqui com a gente. Acabou que no fim das contas deu certo e a gente pode dar continuidade à nossa programação nesse evento lindo, né, que trazem aí os ventos que sopram o mundo e movem a gente para o futuro, o Winds for Future 2022. Sejam sempre bem-vindos por aqui. A gente gostaria de agradecer, principalmente para os nossos patrocinadores. Graças a eles, estão aqui com a gente, esse evento é possível e viável. Então, obrigada à Prefeitura Municipal de Caucaia, a PSV Advogados, o Elephant Coworking, o Empório Locar, Hub Cumbuco e o Instituto Winds for Future. Muito obrigada. Sem vocês, nada disso aqui seria possível. E, claro, sem vocês também, que estão aqui sentados na nossa plateia, que estão aqui disponibilizando o tempo de vocês para aprender e trazer conhecimento para a gente poder, claro, co-criar essa realidade que a gente quer viver.